Olá, bem-vindo ao Diário Talks. Eu sou Salomão Boaventura, repórter de cultura do Diário da Região, e hoje conversamos com o maestro Rodrigo Pessoa. Ele é de Rio Preto e atualmente mora em Anchorage, no Alasca, Estados Unidos, onde é diretor de orquestra da escola onde leciona. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, É um Salomão. prazer ter você aqui no Diário Talks. Prazer é meu, Salomão. Rodrigo, como que a música, principalmente o violoncelo, chegou na sua vida? A primeira referência musical que eu tive foi com a minha tia, irmã da minha mãe. Ela é professora de piano e órgão eletrônico. Eu lembro que eu tinha 6 anos de idade, comecei a ter umas aulas com ela de piano. Foi a minha primeira experiência mesmo. Depois, com 12 anos, tive aula com ela de novo. Mas eu não tinha muita disciplina na época, então eu era aquela criança que ia por impulso, né? E não continuava. Aí comecei na igreja, na Congregação Cristã no Brasil, que tem um ensino musical bem abrangente. Aí tive aula de bona, tinha aquele método de solfejo na época. E aí eu ingressei na orquestra tocando violino com 14 anos. Então essa foi minha iniciação lá na raiz, né? Foi desse jeito que aconteceu. Nossa, que maravilha. Ainda admiro muito a congregação cristã pela questão da música. Tem o filho de uma vizinha, são da congregação, e ele está aprendendo violino. Sim. Todo sábado de manhã, escuta ele solfejando na aula de música. Sim. O que é muito bacana esse ensino de música. Mas aí o cello chegou no Projeto Guri. Não tinha projeto Guri naquela época. Isso aí foi em 90 e... O cello eu relei nele, assim, pela primeira vez foi quando minha mãe pôde comprar. E aconteceu um fato interessante, olha só. O violoncelo na época era muito caro e raro, né, aqui na região. Então, para comprar um violoncelo precisava de muito dinheiro e precisava encomendar. Nenhuma loja na região tinha pronta entrega, de tão raro que era. Aí minha mãe não tinha dinheiro e, inclusive, ela me deu o violino primeiro porque era mais barato, porque eu sempre quis violoncelo. A primeira vez que eu vi um violoncelo na vida, assim, né, foi na televisão, na Rede Globo. Passava um programa que chamava Concertos Internacionais, lá pra meia-noite. Eu lembro que eu fiquei acordado, tava um violinista chamado Gideon Kramer com a Camerata Báltica, que é uma camerata que toca só com ele, exclusiva. Aí pela primeira vez eu vi aquele violino grandão, tinha um ferro saindo dele que apoiava no chão. Falei, nossa, mas que instrumento bonito. Esse aí sim eu gostaria de tocar. Porque até então eu não tinha aquela paixão por música, né? Aí eu sei que eu fui com isso na cabeça, ganhei um violino com 14 anos, mas aí o dinheiro veio de uma maneira bem trágica, né? Meu pai, ele adoeceu, ele teve câncer no pulmão, e com 17 anos eu perdi meu pai. E minha mãe, ela é funcionária da nossa caixa do nosso banco, e aí com o falecimento dele, ela ganhou um seguro. E com parte desse dinheiro, ela pôde comprar o violoncelo. Né? Eu me lembro até hoje, assim, né? De quando chegou o violoncelo na loja, ela era a loja Joia Musical, que chegou lá. Então foi assim que eu tive acesso ao violoncelo. E comecei com aulas particulares. Minha mãe pagava um professor aqui em casa. Na época era R$40 por mês. Hoje você não paga nenhuma aula com isso direito. Essa foi a minha iniciação. Aí você começa no violoncelo, se apaixona pela música e se graduou em música na UFSCar, né? Sim, isso aí foi bem pra frente. Porque até chegar nessa UFSCar aí, olha, passou, como que é? Passou água debaixo da ponte, né? Como que foi esse processo? Até chegar na UFSCar, ter essa paixão pela música que te guia hoje. Sim. Então, eu fui um menino assim que não tinha assim muita paixão por nada. Assim, aquele menino assim que não gostava muito de escola, que era meio complicado, tinha problema de comportamento, né? Os adultos à minha volta ficavam vendo, esse menino aí, hein? Ixi, o que vai virar, né? A única coisa que eu gostava de fazer, que eu fazia mais ou menos bem, era jogar videogame. E quando eu comecei a aprender violoncelo, que eu estava com 17 anos, pela primeira vez na vida eu fiz alguma coisa que eu gostei e que as pessoas também gostavam. Que eu recebi elogio. Eu falei assim, nossa, isso aí que você está fazendo é legal, é bonito. Nossa, então, pela primeira vez eu me senti gente, vamos falar assim, né? Bem trágico falar isso. E aí, então, eu comecei a me envolver com a música na região. O Projeto Guri abriu os primeiros polos aqui. Foi em 1996. Olha isso aí, faz tempo, hein? Na época o Projeto Guri tinha 14 polos no estado de São Paulo. Ele abriu mais 3 polos aqui na região, que foram Jaci, Potirendaba e Neves Paulista. E aí aumentaram, né? E também abriu um lá pra frente de Cosmorama, esqueci o nome da cidade agora. Mas enfim. Aí eu entrei como professor de violoncelo. Não sabia nem pra mim direito e eu tive que dar aula pros outros, né?
Aí comecei a dar aula ali, e logo eu tive que fazer uma faculdade, não tinha faculdade de música, a não ser que eu mudasse para alguma cidade grande que tivesse faculdade, né? Aí então eu tive que fazer pedagogia, fiz pedagogia lá na Dom Bosco, em Monte Aprazível. E fiquei muito tempo trabalhando no Guri, naquela época a gente tinha muito curso de capacitação, e tinha contato com profissionais muito bons. Então, assim, o Projeto Guri foi minha escola. Porque ao mesmo tempo que eu ensinava, o projeto na época dava esses cursos de capacitação, e fora o intercâmbio, o networking que você fazia, né, com os outros professores. A UFSCar só foi começar em 2009, né? Foi bem, eu já estava casado com 3 filhos quase, não, com 2 filhos, né? Foi, então, um pouco mais de uma década de Projeto Guri. Foi, eu fiquei no Projeto Guri até 2013. Até durante o curso da UFSCar, Sim, eu tava lá. continuou no Guri. Sim, exatamente. E como você foi parar nos Estados Unidos para um mestrado e doutorado? Vixe, aí é outra jornada, Outra né? jornada. Sim. Imagina, né? Eu lembro que logo que eu terminei essa faculdade de pedagogia, eu estava fazendo aula de violoncelo na época eu estava com um professor em São Paulo chamado André Micheletti. Hoje ele é professor na USP de Ribeirão Preto. É assim, um dos melhores professores da América Latina, de violoncelo. E aí eu comentei com ele assim, nossa, eu tinha um sonho de estudar fora, não, de fazer um mestrado. Eu falei assim, exatamente assim. E ele falou assim, por que você não faz nos Estados Unidos? Eu falei, rapaz, né, que ideia doida essa ideia. E aquilo lá me caiu assim, falei, nossa, agora eu vou sonhar com isso aí. Fiquei com aquilo na cabeça. E aquilo lá, eu imagino o meu estereótipo, né, eu era pobre, com crianças pequenas. Eu não tinha aquele perfil, não tinha aquele nível de performance altíssimo para conseguir assim estar fora. E aí eu comentei até com o professor, né? Ele falou assim, o que você acha de eu estar fora, né? Ele falou assim, o que você tem assim de requerimento? Tipo assim, né? Como assim, né? Eu falei assim, eu tenho curso superior, né? Curso superior tá bom, aí você pode fazer o mestrado. O que mais? Você sabe inglês para passar na prova de proficiência, que é o TOEFL? Eu falei, não, né? Mal você falar, né? Os greetings, né? E eu sei que assim foi caindo a ficha, né? Aí eu falei assim, vamos deixar isso na gaveta, né? É muita doideira, né? E aí eu sei que passou um tempo, eu voltei a estudar violoncelo e voltei a ter esse sonho, comecei a estudar inglês por conta mesmo. E fui atrás, né? Até que um dia um amigo meu que estava lá em Albuquerque, Novo México, ele me escreveu assim, Rodrigo, você tem interesse de fazer mestrado aqui? Eu tenho um professor que ele se interessaria por você, porque aqui nós temos um programa Suzuki, que é outra coisa que eu trabalho também há bastante tempo, com metodologia Suzuki. E aqui tem um centro Suzuki gigantesco que você se achar em casa aqui, né? E eu falei assim, eu vou falar de você para esse professor e para a professora lá que era Suzuki. Aí escreveu para ela e eu falei assim, você vai escrever também. Aí eu escrevi também. Mandei um e-mail daqui, ele mandou um e-mail de lá e cruzou a informação. Aí ela me respondeu logo, né? Falei assim, ela chama Lisa Collins, né? Falei assim, e seu amigo falou de você, te deu uma referência muito boa, seria maravilhoso ter você aqui. Então tá, aí ela me passou o contato do professor principal. Aí ele me escreveu também, vai ter uma vaga aqui para mestrado daqui 6 meses, mas você tem que passar na prova de inglês. Que é o TOEFL. Que é o TOEFL. Aí, Salomão, aí eu falei, como que é essa prova? E fui atrás. E por coincidência, a UFSCar na época estava com um programa de inglês sem fronteiras. Tinha o Ciências Sem Fronteiras, né, que mandava os alunos para estudar fora. Foi na época do governo da Dilma. E aí também lançaram esse Inglês Sem Fronteiras, porque foi muito brasileiro para fora sem inglês suficiente para se comunicar. Aí eles começaram esse outro programa, né, para suporte na linguagem, né, no idioma. E eu entrei. Aí tinha aula de inglês gratuitamente pela UFSCar. E também o teste do TOEFL, como que chama quando a teste não vale? É um teste que você faz como teste, como prova, um simulado, né? Muito simulado o TOEFL. Fui fazendo simulado de graça, fui fazendo curso de graça, né? Foi uma maravilha. Até que chegou o dia da prova, né? Aí eu fui fazer a prova, já estava assim, com a data quase estourando, né? E aí eu lembro que eu cheguei na prova, estava fazendo bem a prova, mas não sei se eu estava muito preparado. Você acredita que deu um problema no sistema? E aí ele falou assim, isso aqui nunca aconteceu em prova do TOEFL, porque mesmo que caia a internet, o sistema continua. Não, então, alguém de vocês aqui tá com alguma urucubaca. Falou desse jeito. Aí eu sei que teve que reagendar a prova, aí eu estudei muito mais. Eu lembro que eu estava 5 horas por dia, assim, pro TOEFL, né? E aí eu precisava de 79 pontos naquela prova. Aí eu lembro que fiz a prova na outra vez, né, que reagendou.
Aí passaram, porque 2 semanas, sai o resultado. Aí chega um e-mail lá, né? Eu via no meu celular, né? Eu via a notificação, assim, ó, TOEFL te mandou um e-mail, né? Alguma coisa assim. Aí eu cheguei em casa, Cássia, chegou, minha esposa chama Cássia. Falei, Cássia, chegou o resultado do TOEFL, vamos lá ver? E tinha visita em casa, foi tão bacana, aquele monte de gente ali, né? E eles nem sabiam o que estava acontecendo, né? Ó, vem cá, se eu passar nessa prova aqui, se eu tirar mais de 79 pontos, eu vou para os Estados Unidos com a minha família. Porque era a única coisa que faltava, né? O professor já tinha me aceitado, já tinha mandado vídeo nesse meio tempo, né? Currículo. Aí eu lembro que eu abri o e-mail e tinha que clicar no botãozinho para abrir o resultado. Aí eu lembro que eu coloquei a mão na tela assim, falei, Cássia, você olha primeiro. Fiquei com tanto medo, né? Aí cliquei, aí ela deu um grito assim, deu 81. Né? Deu 2 pontos a mais do que estava exigindo, né? Aí foi só alegria, né? Aí foi tirar o visto de estudante, comprar passagem de avião, e foi todo mundo pra lá. E sabe quanto que a gente levou de dinheiro? $1.000. Uma família de 5 pessoas, era um casal com 3 crianças, $1.000 pra se virar com o primeiro aluguel e as primeiras contas. E a bolsa de lá era coisa de $600 que eu ganhei por mês. E a gente colocou a nossa casa à venda, já tinha colocado, né, a nossa casa à venda antes, né, quando a gente começou o processo todo, a casa estava à venda já. E não vendia. E foi numa época que deu uma crise imobiliária. Foi em 2015 isso aí. Né, tava todo mundo assim, os preços caindo, ninguém comprando, né? Só vendendo aliás, nem vendendo, porque se fosse vender, ia vender muito abaixo do preço. Uma semana que a gente chegou lá, em Albuquerque, a casa foi vendida. Aí caiu lá. Aí minha mãe, ela teve o trabalho de pegar o dinheiro e ficar mandando pra gente. A metade do dinheiro daquela casa manteve a gente 6 meses em Albuquerque, pagando as contas. E aí, depois de 6 meses, minha esposa conseguiu um emprego lá, de cuidadora de uma idosa. Aí, com o salário dela, substituiu, né, o dinheiro que a gente precisaria da casa, né? Não teve que gastar a outra metade da casa. E aí foi assim. É como se diz, você saltou de paraquedas sem saber se tinha cordinha. É o salto da fé, né? Que Foi muita é a fé. mão de Deus Foi. agindo em cada um desses acontecimentos. Isso é impressionante. Nos detalhes, né? É. E como foi a adaptação que o senhor foi com a família toda? Sim. Assim, as crianças eram pequenas. Sim, o mais novo tinha 4 anos. Então, assim, possivelmente estava para aprender o inglês, talvez eles tiveram até mais facilidade, talvez, né? Com certeza. Como que foi essa dinâmica, assim, que chegou num novo país, uma nova cultura, tudo completamente diferente? Olha, é interessante, né? Porque a gente tava com tanto assim, empolgação de ir, que a gente chegou assim com muito amor, assim, muita alegria, sabe esses sentimentos assim de superação, né? Conseguimos, chegamos aqui. Então a gente tava num perrengue lascado, assim, a gente não tinha nem carro, a gente andava de bicicleta com as crianças na garupa. O pessoal passava olhando a gente assim, meu, de onde veio esse povo, né? Já tem a cultura muito do carro, né? É carro, né? Passando de bicicleta, falou, que coisa mais estranha, né? Aí tanto que uns vizinhos ofereceram um carro pra gente na época, foi interessante. Chegou, ó, tem esse carro aqui parado? Pode usar, em 6 meses. Deram a chave, aí deram um Honda Civic pra gente usar lá. Falei, nossa, um Honda Civic, lá no Brasil é chique, aqui é carro Carro normal. É carro que fica encostado. E aconteceu uma coisa bonita com o idioma, você perguntou, né? O meu filho mais velho, ele entrou lá, ele tava, quer ver? No 5º ano, né? 5º ano primário. E aí, na segunda semana que ele tava já frequentando a escola, teve uma reunião de pais. Só que era uma reunião assim, de um de cada vez. Não é aquela coisa de juntar todo mundo numa sala e os pais só ouvem e vão embora. É uma reunião assim, o pai vai conversar com a professora e o aluno, separadamente, bem olho no olho, assim, né? Aí minha esposa foi, né? Ela não sabia inglês. Ela chegava em todo mundo e falava assim, no English, no English. Era a fala dela. E ela resolvia tudo na mímica. Era muito engraçado. Aí o meu filho, depois de 2 semanas, se acredite ou não, ele traduziu aquela reunião para minha esposa. Puxa. Minha esposa, assim, a professora falava, e ele virava pra minha esposa e falava, ela falou isso. Aí até mandei isso aí no grupo da família, lá um tio meu lá que ele é professor da USP, ele é muito apoiador nosso, né? Chama Adalberto Pessoa. Aí ele ficou emocionado, falou assim, me emocionei com esse relato. Ficou bonito mesmo, né? Algo bonito aí. A vivência lá nos Estados Unidos, porque chegou a mudar de estado, né? Do mestrado pro doutorado. Sim. E depois foi parar no outro lado do país. Sim. Como foi toda essa dinâmica, tanto na vida profissional quanto na vida familiar?
Sim, então, em Albuquerque, imagina, você chega ali no estado, naquela cidade, você vai fazendo uma roda de amigos, né? De contatos, de ganho, principalmente isso aí é importante, né? De onde você vai ter renda, né? Eu comecei a dar aula em projetos, fazer cachê. E aí, quando você se muda para outro lugar, você começa do zero, porque pro americano, tudo é QI. Então, se você é novo no pedaço, ninguém vai te indicar, porque ninguém te conhece. Né? Como é que eu vou indicar um cara que acabou de chegar aqui? Então precisaria de uns 6 meses para o pessoal ver, tá, o Rodrigo é confiável, então eu posso indicar ele. Eu vi que ele é bom dando aula, ele é bom tocando, mas ele não é tão bom escrevendo arranjo, por exemplo, né? Então eu vou indicar ele para isso, para aquilo eu não vou indicar para isso. E americano é assim, gosto de você, mas eu não preciso mentir sobre você. É bem sincero. Muito sincero, isso aí é ótimo. Então, quando a gente mudou pro Texas, a gente começou do zero. Minha esposa não tinha mais aquele emprego. Aí voltou para aquela vida só de ter a minha bolsa. Então, a gente passou uns perrengues bem bravos, né? Sorte nossa que teve uns amigos que ajudaram, né? Mandou umas ajudas lá. E a cultura do Texas é diferente do Novo México. O pessoal é mais... sei lá, mais... É diferente. Um pouquinho mais frio, talvez, né? E quando a gente mudou para o Alasca foi maravilhoso, porque foi quando eu finalmente comecei a ganhar um salário. Porque no Novo México e no Texas eu tinha bolsa de estudos. Então, quando a gente foi para o Alasca, eu comecei a passar a ganhar quase 6 vezes mais do que eu ganhava. Que já foi para o Alasca como professor. Como professor. Eu fui contratado. Eu estava terminando o doutorado, né, na Texas Tech. Isso aí foi em 2020. Foi durante o Covid, inclusive. Tava aquela pandemia, né, no mundo todo. Aí eu fiz entrevista, eu mandei currículo, né, para 5 lugares e 4 lugares me chamaram para entrevista. Foi Michigan, Minnesota, o Texas mesmo e o Alasca. E aí eu lembro que eu mandei esse meu currículo para esses lugares e eu recebi um telefonema. E o cara falou assim, aqui é de Anchorage. E eu falei, que lugar que é esse? Para mim é Alasca. E Alasca é Alasca e não tem mais nada. E é um lugar branco, cheio de neve e reto, assim. E eu lembro que eu mandei, olha que interessante, Salomão, não te falei isso. Quando eu mandei o currículo pra lá, eu até achei engraçado. Eu falei assim, nossa, eu vou mandar até pro Alasca. Mas eu falei assim, né, tô mandando porque eu tô mandando pra tudo quanto é lugar. Eu vou mandar até pro Alasca, tipo assim, né, vai pra qualquer lugar. Olha só que preconceito. E ele me ligou falando Anchorage e foi falando que aqui é lindo. Aqui é lindo, aqui é cheio de montanhas, árvores e rios e lagos, e a beleza natural é incrível, indescritível, o ambiente de trabalho é ótimo. E eu falei, que lugar que é Anchorage, né? E eu fui tentando, né? E ele elogiando o lugar, né? Falando, floresta, onde tem floresta? Verde, colorido. Alasca, tudo frio, né? Até que ele falou que era Alasca. Aí eu falei, esse lugar que ele estava escrevendo é o Alasca? Eu falei, não conheço isso aí, né? A Rede Globo não mostra esse Alasca. E aí eu sei que eu fiz as entrevistas, e aí do Alasca, eu fiz inclusive pro Alasca, e no dia eles fazem um follow-up, que é uma ligação de quando eles gostam de você. No dia seguinte eles ligaram, a sua entrevista foi muito forte. Ele falou assim, very strong, ele falou assim, né? Então a gente tá querendo você aqui. Você tem que responder sim ou não pra gente agora. Naquele momento. É o jeito que eles finalizam o processo. Né? Então, a entrevista, a ligação, te dá um feedback de como você foi, e aí a pergunta, é tipo pedido de casamento. Você tem que falar sim ou não. Aí fala assim, esteja preparado. Pra... Aí a tua resposta, aí ele espera assim. Aí você tem que falar sim. Aí ele, obrigado, bem-vindo. Aí ele desliga, aí a próxima ligação é do RH, já fazendo o processo de contratação. E essa mudança, porque do Texas pro Alasca deve ser uma outra mudança totalmente diferente, principalmente de clima, né? Sim. Como foi com a família, com as crianças que já estavam maiorzinhas, né? Sim, já estavam maiorzinhas, é verdade. Porque já tinha passado, quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente chegou em 2016, saíram 2020, olha só. Olha, a primeira coisa que chamou a atenção quando a gente chegou no Alasca é a beleza. Um lugar muito bonito. O lugar que a gente estava no Texas se chama Lubbock, fica no Panhandle do estado. É Southeast, ou Southwest, aliás, é feio lá. Pensa num lugar assim, todo marrom,
tudo assim, plano. É desértico, né? Exatamente, desértico, né? A universidade é linda, o prédio da universidade é lindo, é gigante, todo clássico, assim. Mas a cidade em si, assim, é uma coisa... Eu não vou mencionar uma cidade aqui local para exemplificar, porque ia ficar muito feio, né? Mas pensa assim num lugar assim, sem gracinha. Da fronteira com o México, no Golfo do México, naquela região. Não, fica mais pra cima. Mais pra cima. Fica de Oklahoma. Assim. Ficava mais pro norte do estado. Sim, sim. E feio. Aí quando a gente chega no Alasca, foi aquele negócio cheio de... E chegou no verão no Alasca. Meu, é lindo lá. E aí eu lembro que era 11h30 da noite e tava dia ainda. Falei, nossa, que legal, que lugar fantástico. Lá tem um sol da meia-noite, né, no Alasca. E lindo, assim, a gente ficou numa casa aconchegante. Logo que a gente chegou, teve uma professora que ofereceu estadia. Então foi assim, foi uma recepção assim, muito calorosa, né? O pessoal de lá é muito bacana. Que lembrou o pessoal de Albuquerque, olha que interessante. O pessoal do Texas mais assim, o pessoal do Alasca mais assim, mais carinhoso, né? Então foi muito positivo. A gente ficou muito feliz mesmo com a chegada, né, no Alasca. E tava um friozinho, assim, vamos dizer assim. Tava verão, mas um friozinho. Pro padrão de Rio Preto, como que tava? Meu Deus, não. Aquilo ali era assim, eu acho que o verão que a gente sentiu ali seria um inverninho quente. Sabe quando é inverno em Campos Jordão e dá uma esquentada? Sim, sim. É aquilo ali. Eu tava o quê? Uns entre 12 a 20 graus, mais ou menos? Perfeitamente, é isso aí. Esse é o verão do Alasca. Aí tem os picos de 36 graus que você sofre porque não tem ar-condicionado nas casas, né? Aí, a não ser que você queira comprar um pra trabalhar por 3 dias no ano. É tipo assim, quase inútil, né? Como se fosse um aquecedor em Rio Preto pra usar um dia no ano. Perfeito, exatamente. Ou às vezes nem isso. Sim, isso aí. Essa questão talvez do clima mesmo, e até do fuso horário pro Texas, que deve ter o quê? Umas 3 horas a menos? 3 horas, perfeito. Que aqui são 6. 6, dá 6. 6, aqui agora tá na hora de verão lá, né? Sim, quando não, a gente tem um horário de inverno lá. Aqui é o horário de verão, é o horário de inverno. Aí quando coincide, realmente, chega a 6 horas de diferença. E como que é assim, pra ter contato com a família com um fuso horário até grande desse? Então, a gente manda texto pro WhatsApp, às vezes eu recebo às 2 da manhã, 3 da manhã, mas ficando silencioso, não tem problema, não atrapalha nada. E o pessoal fica preocupado, eu não quero te mandar mensagem em horário. Falei, vixe, pode mandar. Não tem problema. Quando amanhecer, vê. Exato. Assim, daí é uma curiosidade que eu tenho, assim, da larga diferença do horário de sol pra inverno e verão. Porque aqui é pequenininha, Sim. Nem tem tanta influência. Como que foi, assim, se adaptar com os dias muito curtos no inverno, até saber, assim, qual horário que amanhece, anoitece, Sim. e pros dias muito longos agora no verão lá. Como que foi? Então, como pra gente, assim, tudo é diferente, assim, isso é uma coisa pessoal, né? O jeito que a gente sente, né? Pra gente fica no verão, por exemplo. Como o dia é muito longo, a gente vê lá, tipo, 11h30 da noite. Tá aquele sol das 5 da tarde. A gente fica lá, nossa, a gente pode ir lá fora e vai andar. Aí vai lá no quintal, acende aquela fogueira de novo. E tá dia, né? Então, é tudo festa, assim. Fica aquela sensação de diversão, né? Essa é a sensação no verão. Às vezes você sai na vizinhança andando, tem gente fazendo caminhada, 1 da manhã. Tá claro? Tá claro. Qual é o problema, né? E tá seguro, né? É uma vizinhança bem segura. E já no inverno é o contrário, né? O bom do inverno é assim, que dá 3h30 da noite, 4 horas é escuro. Mas é escuro mesmo, assim, 100%. Aí você vai ver no relógio, você pensa que é 9 horas da noite, ainda é 5. Nossa, eu tenho bastante tempo. Então, é legal, positivamente, essa é a parte positiva. A parte negativa é que você tem menos acesso ao sol, então dá uma depressãozinha, assim, você tem que se cuidar. Aí tem que ir pra academia, tem que reunir com os amigos, tem que fazer alguma coisa física, né? Se você ficar em casa ali, você vai... Né? Minha esposa mesmo deu uma sofrida com isso. Ela não... É o Winter Blue, né? É a tristeza do inverno. Isso, perfeito. Aí a gente tem umas luzes artificiais lá. Na academia tem um lugar que você entra, é uma cápsula, que ele emite essas luzes no seu corpo por 15 minutos. Você pode fazer isso aí uma vez por semana. Então tem que se cuidar. Mas tem gente que faz esporte de inverno lá. Você vê criancinha de 2 aninhos andando dando a mãozinha pro pai e pra mãe, assim, andando na calçada. Normal, parece que tá 30 graus. Só que eles estão com aquela roupinha, né, própria, né? Várias camadas Sim. de roupa. Se você tiver o estilo de vida adequado, vai tudo bem. Você não pode se entregar e ficar em casa
hibernando, né? Que nem urso. Eu até lembro que no fim do ano, em pleno inverno alasquiano, até enviou um vídeo lá, mostrando, indo pro lado de fora de casa, de bermuda, de Sim. chinelo, a neve toda lá. Você, gente, ó, tá gostoso hoje, tá tranquilo. Então, essa é outra coisa. A sensação térmica, eu não sei explicar isso. No inverno, quando faz, vou colocar aí, ó, 2 graus, 3 graus, e sai um solzinho, e você sai de casa e sente aquele sol caindo em você, de boa. Mesmo assim, falei, eu não tô entendendo. Você olha no celular lá, 3 graus ou 4. E o sol Fahrenheit ou Celsius? Celsius. Fahrenheit seria 36. 36. Lá eles usam Fahrenheit no Alasca. Exato. Nos Estados Unidos todo. Nos Estados Unidos todo. 30 graus é o nosso zero, né? E se você pegar as escalas, elas não vão juntinhas, né? Sabe Não, que são bem... É uma bagunça. É bem bagunçado. E a sensação térmica é muito maluca. Se ela fizer 25 graus, você vai sofrer desse calor. É muito quente. Né? Mesmo porque o ângulo do sol lá é diferente, né? Ele fica mais baixo, não é? Exato, ele não fica aquele solzão igual aqui, né? Ele é e o ângulo dele, eu vi esses dias um artigo falando de como que ele funciona nesse ângulo de 45 graus, assim. Como que ele vai lá no osso do peão, né? Porque agora o sol fica meio que rodando por lá, né? Perfeito, ele vai... Ele vai rodando, acho que... Em Anchorage tem o sol da meia-noite ou é mais um pouco pro norte do Alasca? Lá, não tem um sol da meia-noite. Eu diria que tem um sol das 11 da noite lá. Mas se você for pra Fairbanks... Fairbanks, que é mais no centro do Alasca, né? Isso. E se você for pro norte, que em Barrow, por exemplo, é dia por 26 dias. 26 dias, não tem 24, noite. Não, 24 horas. E também no inverno deve ter aqueles dias que não tem sol nenhum. Por 26 dias. Uma outra realidade no mesmo estado. Exatamente. E, atualmente, você é professor em várias escolas lá, né? De música. Sim, Eu sou professor, eu sou contratado pelo Distrito Escolar de Anchorage, né? Aí eles podem mudar a minha agenda, ou eu posso até pedir, né? Pra mudar, assim. Eles aceitam também. Mas eu sou principalmente professor de música, aliás, professor de orquestra numa high school lá, chama Diamond. Diamond sem o A, tá? É D-I-M-O-N-D. É o sobrenome de um peão lá aqui. Peão não, de um senhor muito importante. E professor e maestro da orquestra da escola? Sim, você tem essa função de professor e maestro. Como funciona a questão musical lá? Porque aqui, pra gente, é muito difícil ou até inexistente escolas públicas. A escola é pública? Pública, sim. Escola pública, ter aulas de música, assim, ter cordas friccionadas, ter madeira, sopro. Como que funciona essa dinâmica lá? O ensino musical lá na escola pública é uma rede municipal, né? Começa no primeiro ano escolar, as crianças têm aula de música. Eles chamam de General Music. Eles têm aula de fundamentos da música, aprende coral, aprende flauta doce, percussão, faz aquelas solfejos, né? Eles trabalham muito com solfejo lá e repertório mesmo de canto, né? Aí no sexto ano, todos os alunos da escola têm acesso às aulas de orquestra e banda. É um evento gigantesco. Eles reúnem as crianças da cidade toda num teatro gigante e faz uma orquestra de professores, a gente faz um concerto, a gente toca junto, aí apresenta um instrumento de cada vez, as famílias assistem. É um concerto didático, né? Porque as crianças, na semana após esse concerto, elas vão escolher se elas querem aprender orquestra ou banda. Né? E é um barato, porque gera até uma competiçãozinha, né? Tipo assim, orquestra é melhor, banda é melhor. E aí, se eles escolhem orquestra, violino, viola, cello ou baixo acústico. Né? E se escolhe banda, tem todos os instrumentos de madeiras, todos de metais, todos de percussão. Não todos, não vou dizer todos. Eu vi uma vez um oboé lá, no sexto ano. Mas assim, os mais comuns, né? Clarinete, flauta transversal, trompete, trombone. Eu não vi tuba também, acho mesmo porque é muito grande, né? E, enfim, esses instrumentos de banda e de percussão. Tem lá o xilofone, o bumbo. E aí eles começam a ter aula 3 vezes por semana, né, como uma eletiva. E aí eles têm a opção de continuar até o final do high school. Eles vão ter aula de orquestra ou banda por 7 anos. Já até os 17? Dos 11 até os 17, mais ou menos. Dos 11 aos 17, é muito tempo. Sim, sai quase que um músico mesmo. Sim, sai. E muitos optam pela carreira musical, mantêm tocando um instrumento. É assim? Olha, desde quando eu comecei a tocar lá, dar aula lá, não tem muito que eles preferem assim uma profissão assim que eles falam que tem que ganhar mais que $100 mil por ano, né?
Então eles ficam vendo onde que eu vou ganhar mais de 100 mil por ano com música, né? Aí não tem muita opção, assim. A não ser que você seja um grande músico e entre numa grande orquestra. Que aí você deveria ter começado a tocar o seu instrumento com 5 anos de idade, não no sexto ano de idade. No sexto ano da escola, quer dizer. Sim, os alunos lá eles costumam querer ir para os Estados Unidos continental, ou muitos ficam lá pelo Alasca mesmo, devido a essa distância muito grande. Tem uma crise acontecendo agora no Alasca, já faz alguns anos, da população de adolescentes deixar os estados. Sim, é um problema. E o governo está fazendo todos os esforços para conseguir segurar o máximo de jovens possível no Alasca, né? Para evitar esse êxodo, né? É um problema, sim. Eles saem para fazer universidade, sei lá, Arizona, Califórnia, e por lá ficam. E a música é capaz de mudar vidas, né? Sim. Então você é experiência, a prova viva disso, do tanto que a música é capaz de mudar vidas. E para você, o que é o ensino? O que é ser professor para você? Como eu fui um aluno problema lá atrás, né? Assim, eu tive meus perrengues aí, né? E eu vi na música, mesmo assim, já numa idade assim, né? Próximo da vida adulta, né? Eu vi como que a música ela me ajudou, né? Com a minha autoestima, com a minha identidade, que eu não tinha muito isso aí, né? Eu era aquele menino assim que... O que você vai ser quando crescer, né? O que te move? Qual que é a tua paixão? E eu não tinha resposta, né? Enfim, eu vi na música, assim, esse norte, né? E quando eu ensino, eu quero que meus alunos encontrem esse norte também. Eu não falo para eles que eu quero que eles virem músicos, né? Se bem que no começo eu tinha essa utopia, né? Achava que tinha que virar música igual eu. Mas eu vejo que o ensino musical, ele ensina outros valores mais importantes do que uma carreira. É a questão da criança ou do adolescente entender que ele pode aprender, né? Ele consegue mudar, né? A partir do ensino e do desenvolvimento de habilidades. Uma criança que participa de um processo onde ela desenvolve habilidades, e habilidades complexas, mas um passo a passo, e ela vê resultados, ela pode aprender qualquer coisa. E isso é o maior, acho que o maior presente que você pode dar para uma criança. Se um dia ela falar assim, tá, agora depois que eu aprender violino, agora eu quero aprender eu quero ser um dentista, eu quero aprender a ser um bom construtor de casas, eu quero ser né, qualquer profissão que ele escolha, ele vai procurar excelência, porque ele já passou por esse processo antes, com a música. E isso pra mim, assim, é a melhor coisa que eu posso fazer pro aluno, que a gente fala que é mudar a mentalidade, né? Tem a mentalidade fixa e a mentalidade de... Qual que é? Tinha outra mentalidade que não é fixa, em inglês é growth mindset, né? Que é aquela que você acredita que... Vai crescendo. De crescimento, né? Quer dizer, tem aquela pessoa que acredita, eu sou uma pessoa que não aprende, pra mim é isso aqui, porque eu não levo jeito pra isso. E tem aquela pessoa que fala assim, não, eu quero tentar, eu quero entender isso aí. E vai e aprende, né? E a música é desse jeito, hein? Porque você corta aqueles mitos, né? Do dom, né? Meu amigo, não é dom, é você querer aprender e usar a estratégia correta, né? Praticar. E praticar da maneira correta, Sim. né? Se você praticar errado, você vai... Vai fazer tudo errado. Mas eu fiquei 5 horas estudando, mas deu tudo errado, então não vai ter resultado. Então eu vejo isso, quando eu estou ensinando, eu estou ajudando o Rodrigo, mais uma vez. Eu me vejo, né, nesse aluno, falo assim, olha, eu já passei por isso aí, eu já tive esse pensamento, falo, deixa eu tentar ajudar mais um Rodriguinho aqui, né, ou Rodriguinha, né, seja, né, um aluno. E apesar assim, de ser um lugar distante, ser uma cultura totalmente diferente, muitas vezes os problemas acabam sendo semelhantes. Afinal, somos humanos, né? Somos todos iguais nessa parte, né? E a música é uma linguagem universal, seja aqui, no Alasca, na Europa, na Ásia, as partituras são as mesmas. Exato, sim. Rodrigo, e nesse período de férias, que tá aqui no Brasil, matando a saudade da família, dos amigos, fica até quando? Até o dia 9 de agosto. Aí a gente vai para Miami, vai ficar 2 dias lá né, a gente tem família lá também. Aí no dia 13 de agosto a gente tá de volta para casa. Aí Miami, Seattle, Anchorage. Exatamente. De tão longe que tem que fazer um voo. Sim. Um voo pinga-pinga. Tem que dar uma pingada. Mas nesse período
que está aqui em Rio Preto, vão ter alguns concertos, né? Sim. Vamos falar essa agenda para quem quiser, quem já conhece o maestro Rodrigo, para poder acompanhar os concertos. Onde, quando? Então vamos lá. O primeiro vai acontecer no dia 1 de agosto. Esse concerto vai acontecer no Colégio São José. Né? O pianista que vai tocar comigo, ele chama Paulo Duarte, menino de 16 anos, um talento enorme, assim, ele é riopretense também. E o colégio foi muito pronto em oferecer o espaço para fazer esse concerto, esse recital. Só que tem que se retirar ingresso. Então, quem tiver interesse de ir no dia 1 de agosto, numa quinta-feira, tem que retirar o ingresso lá. Ingresso gratuito. Gratuito, não paga nada. Aí na sexta-feira vai ser na Unesp. Né? O professor Vanildo é o responsável lá pela parte cultural. Também o professor Márcio de coral, ele foi ele que movimentou lá pra gente. Então também é gratuito. Lá é só chegar. Chegar e arrumar um espacinho para sentar ali. Qual o repertório? A gente vai tocar Vila Lobos e algum outro compositor. A gente vai fazer uma dobradinha. Tanto que o nome do recital é Dualidades, né? Então vai acontecer assim. A gente vai tocar uma suíte de Bach e uma suíte de Vila Lobos. Vai tocar o Cisne de um compositor francês, que é o Saint-Saëns, e um Cisne do Vila Lobos. Aí vai fazer um pupurri de um compositor inglês, que é o David Popper, e um pupurri do Vila Lobos. Então vai ser uma dobradinha em 3 partes. E sempre piano junto com o cello. Sim. Se bem que tem 2 peças que a gente vai fazer uma peça vai ser só cello e outra vai ser só piano. Então vai ficar até isso, vai ter a dualidade, né? E o terceiro concerto vai acontecer em Mirassol no dia 3. E eu vou fazer o banner ainda. Mas tem é um espaço cultural muito bonito, é uma casa, um casarão lá. E cabe 80 pessoas. E esse aí vai ter ingresso. Vai ter R$15. É um preço bem popular. São 3 concertos para quem conhece, matar a saudade. E para quem não conhece, se deliciar com uma boa música. Sim, música boa. Maravilha, Rodrigo. E morando tão longe, como fica assim a saudade da comida brasileira, a saudade da família? Como você lida com isso? Bom, família é WhatsApp, né? Tá sempre, né? Eu tenho minha avó materna que mora aqui em Rio Preto, então a gente sempre faz ligação por vídeo, né? Tal. Às vezes dá umas emocionadas na ligação, mas aí vem pra cá, fica aquele xodó, né? A gente tá indo lá assim, praticamente toda semana, todo dia essa semana. A minha mãe, ela mora mais pra longe, ela mora em Cardoso, né? Também a gente tem, né? A gente tá se vendo sempre, né? Que possível. Meus irmãos, eles moram longe, né? Minha irmã mora, não tão longe, minha irmã mora em Fernando Prestes, mas meu irmão mora em Curitiba. Né? Meu tio materno, irmão da minha mãe, mora em São Paulo, a gente sempre passa lá, né? Então fica bem assim. Comida, você perguntou também, né? Como é que faz com a comida? A gente tenta fazer o máximo possível de comida brasileira lá, né? Salada mesmo. A gente compra o alface, compra o tomate, aí eu faço tempero brasileiro, né? Tá o sal, pimenta do reino, vinagre, limãozinho, azeite. Ainda eu falo pra eles americanos, isso aqui é o Brazilian Seasoning, né? Nossa, amazing! Eles gostam, assim. E o arrozinho branco nosso também. Acompanhando com um salmão legítimo, né? Meu, salmão lá é muito bom. É aquele salmão, sabe? É o que tem ômega 3 mesmo. Nossa, ele tem ômega 30. É muito bom. Maravilha. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui no Diário Talks. E desejo cada vez mais sucesso. Deus abençoe essa vida lá no Alasca, que continue levando essa bênção que você recebeu da música, de crescer na carreira, para as crianças e adolescentes lá dos Estados Unidos. Sim, muito obrigado, Salomão. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Maravilha. Obrigado por acompanhar o Diário Talks e até a próxima. Um abraço.